Há uma guerra travada desde o princípio da criação. Nós que somos apreciadores da Bíblia, sabemos muito bem que a não admissão do cristianismo para os judeus traz sobre eles todos esse sofrimento. A palavra ela precisa se cumprir e ela vai se cumprir, porque a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras elas não vão de passar. E a Bíblia ela não é mentirosa, ela não é um livro que precisa ser atualizado, ela é a palavra de Deus. É Deus falando conosco, a verdadeira revelação. Quando Cristo veio ao mundo há 2020 e poucos anos atrás, os judeus não o receberam como o grande Messias. Yeshua e a Machia, então, para alguns judeus são apenas um profeta, a não ser para aqueles judeus que são convertidos. Não é isso? A Bíblia ela precisa se cumprir num todo. E todos os acontecimentos que está se passando em Israel é para o cumprimento da palavra de Deus. Quando a gente fala sobre a façanha, nós não estamos falando sobre as mortes. Lógico que as mortes que aconteceram, que acontecem ali, nessa guerra, é uma atrocidade que nós não podemos nem relatar aqui o quão lamentável é assistir essa chacina, principalmente de crianças judeus, né? Mas a palavra ela precisa se cumprir. Ela precisa se cumprir. Israel, ele precisa se voltar para Deus. A gente está entendendo aí que muitos israelitas, eles estão como remanescente voltando para sua casa para proteger a sua terra. Não é isso? Dias antes, havia um tratado de paz entre o Oriente Médio e os outros países, inclusive os países que compõem a ONU, que trazia uma certa segurança para Israel. Esses grupos extremistas, que nós não sabemos ainda de que parte vêm as ordens, isso tudo é a permissão de Deus. Assim como Deus ele endurecia o coração de Faraó para liberar o povo, e depois Deus amolecia, assim Deus está agindo nesse tempo, para que a sua palavra ela venha se cumprir. Entende-se muito que nós já estamos vivendo as dores, os momentos das dores de parto, né? E logo após esses momentos das dores de parto, que são os maremotos, as mudanças climáticas, todo esse tumulto que tem dentro da família, pai contra filho, irmão contra irmão, entende-se que tudo isso é uma preparação para a grande tribulação. Como o próprio Cristo disse, ainda não é o fim, mas é os momentos de dores. É como se a grávida estivesse para dar à luz ao seu filho e ela começasse a sentir as contrações. E nós precisamos estar ligado, entendido na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra agora esclareceu-se muito forte. Essa questão em que a dinâmica financeira, ela corre o risco, né, de alguns países adotarem já as moedas virtuais, né, como fonte de moeda de troca. Também traz para nós, então, o indício da entrada, né, do anticristo. O falso profeta já está entre nós.
Você vê todos os dias aqui dentro das plataformas sociais, uma pessoa profetizando uma coisa, outra pessoa profetizando outra coisa, e um tumulto instaurando-se na mente das pessoas. E a gente precisa ter aqui como regra de fé a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a maior profecia. Você que ler a Bíblia e tenta interpretá-la, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Todos os indícios para que então seja estabelecido aí uma fonte de comercialização virtual que traz então aí uma certa segurança, entre aspas, já é indício também que a economia mundial ela vai se unir, né? A Bíblia diz que haverá um só povo, um só país, um só governo, não é isso? Um só governo. Então você precisa estar preparado para quê? Porque as trombetas do céu de Jesus daqui a pouco irão tocar, como está escrito no livro de Tessalonicense, o mesmo Senhor descerá do céu em vozes e alaridos de arcanjo. Primeiramente, os que estiverem mortos irão encontrá-lo nos ares, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Aguardamos ansiosamente e vemos o cumprimento da palavra de Deus. Quantos que profetizaram aqui dentro da Bíblia Sagrada, que esperaram ansiosamente para assistir o que nós estamos assistindo. E nós estamos assistindo com os nossos olhos bem abertos todos os acontecimentos e muitos de nós temos levado na brincadeira. É como a Bíblia diz, as 5 prudentes e as 5 loucas. Tem pessoas que estão preocupadas em casar-se e dar-se em casamento, preocupado no seu cotidiano, como vai pagar a sua conta, como que vai comprar o seu imóvel. Será que dará tempo para tudo isso? Então você precisa muito mais se preocupar com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não é o momento de você ficar brincando de ser crente como um louco, como um nécio, como uma pessoa que não acredita na Bíblia. A Bíblia fala que será que quando ele voltar achará fé na terra? Então a gente tem visto que a fé tem sido uma fé superficial. As pessoas já não acreditam como acreditavam antigamente. Deixo aqui a minha solidariedade para o povo que estão vivendo essa calamidade, esse massacre, mas eu quero dizer que também nos alegramos porque é o acontecimento da palavra de Deus. Então, quando se manifestar o anticristo e quiser sentar no trono, aí os judeus ali irão não aceitar e reconhecerão Jesus como o grande Yeshua e a Machia esperado. Talvez nesse momento a igreja já esteja arrebatada. Vamos estudar a escatologia e vamos aguardar atentamente a vinda do nosso Mestre. Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Deixe o seu like e comentem muito, porque Deus é conosco. Somos a noiva do Cordeiro. Fique na paz do Senhor Jesus.